Algumas ações têm um fim, mas não têm começo. Algumas começam, mas não terminam. Tudo depende de onde o observador está parado. No dia 27 de maio, as tensões na fronteira afegã-iraniana se intensificaram perto da cidade de Zaranj. 2 pessoas foram mortas, mais 2 ficaram feridas. Mas enquanto ambas as partes rapidamente desescalaram a situação, o incidente destaca uma disputa de fronteira profundamente enraizada, uma que antecede ambos os governos. No entanto, isso não é um conflito sobre território. Em vez disso, a raiz primária das tensões afegãs e iranianas é, e sempre foi, os direitos da água. Desde 1870, o acesso à água na bacia de Sistã tem sido um ponto de atrito geopolítico. O local é o rio Helmand, que atravessa o Afeganistão antes de terminar no leste do Irã. Nas últimas décadas, a precipitação de chuvas caiu abruptamente. Os lagos Ramun, antes um berço civilizacional, secaram completamente. E agora, as mudanças climáticas ameaçam transformar a região em uma tigela de poeira permanente. A crise amplifica uma série de pontos sensíveis políticos. Questões de segurança de fronteira, fluxos de refugiados, militância islamista e tráfico ilícito geram inquietação, desconfiança e ansiedade persistentes. Resta saber se essas diferenças podem ser resolvidas por meios diplomáticos ou de outra forma. Nações já foram à guerra por menos. Uma coisa nós sabemos: água é mais do que apenas um monte de átomos. Ela possui o poder de moldar tanto a geografia quanto a política. O conflito iraniano-afegão parece distante, mas seus efeitos reverberam globalmente. A dívida das famílias americanas atinge níveis recordes. E a incerteza sobre as taxas de juros ameaça afundar os investimentos que a classe média alta trabalhou anos para construir. Há séculos, investidores de alto patrimônio líquido sobrevivem à instabilidade com ativos refúgios seguros. Com um clima seco e árido, o suprimento de água do Afeganistão é derivado de seus rios, alimentados por uma chuva esparsa e derretimento glacial. Gerenciar esses recursos escassos é de vital importância para o Afeganistão. Mas como 3 dos 5 principais rios do país atravessam para os estados vizinhos, a política de água afegã é inerentemente geopolítica. De todos os rios regionais, o mais importante é o Helmand, que percorre o Afeganistão antes de terminar nos pântanos de Ramun, na fronteira iraniana. Nos últimos 5 milênios, esses pântanos formaram um berço da civilização. A importância deles para a agricultura regional é atestada na literatura antiga e nos textos religiosos do zoroastrismo. Porém, desde meados do século XIX, uma fronteira imposta pelos britânicos dificultou a questão dos direitos da água. Embora 95% do Helmand estejam em território afegão, as decisões tomadas a montante têm graves consequências para os Ramuns iranianos. E enquanto esforços para codificar os direitos da água foram perseguidos por ambos os estados, nunca se chegou a um acordo final. Em outras palavras, a disputa não tem base legal. A coisa mais próxima de um acordo vinculativo é o Tratado da Água de Helmand, de 1973, que forma a base da política bilateral de água. Segundo o tratado, o Irã pode retirar 22 metros cúbicos de água do rio por segundo, com a opção de comprar mais 4 metros cúbicos por segundo em anos de chuvas normais. Isso equivale a cerca de 820 milhões de metros cúbicos de água por ano. Mas, como o acordo nunca foi ratificado, a execução dependeu da boa-fé, algo tão escasso quanto a própria água. O desacordo político em ambos os estados signatários também não ajudou. O golpe afegão de 1973, a Revolução Iraniana de 1979, a Guerra Soviético-Afegã, a ocupação afegã liderada pelos Estados Unidos da América e o surgimento e reemergência do Talibã impuseram obstáculos adicionais. Como tal, o planejamento de infraestrutura de longo prazo tem ocorrido aos trancos e barrancos. E hoje, grande parte da infraestrutura hídrica do Afeganistão
consiste em obras remanescentes, concluídas principalmente na década de 1950 por empresas de engenharia americanas. Incluem-se nisso a barragem de Arghandab, com 44 metros de altura ao nordeste de Kandahar, e a barragem de Kajak a 115 quilômetros a montante de Lashkargah. Essas barragens foram projetadas para melhorar a irrigação, controlar as inundações e fornecer energia hidrelétrica, desenvolvendo a autossuficiência afegã na geração de energia. No entanto, foram construídas sem a realização prévia de estudos adequados de solo e topografia. E com o tempo isso contribuiu para a salinização a jusante e danos ao ecossistema dos lagos Ramun. Não querendo ser superada pelos afegãos em má planejamento, em 1983, a Companhia de Pescas do Irã introduziu espécies de peixes alienígenas nos lagos Ramun. Isso causou um enorme dano, já que as espécies invasoras devoraram os juncos do lago, minando o fornecimento de alimentos do ecossistema, e na década de 90, o primeiro governo talibã agravou o problema ao cortar o fornecimento de água do Ramun na represa de Kajak. Decisão ruim após decisão ruim, as relações afegãs iranianas azedaram. A situação ficou tão tensa que em 1998, após uma invasão do Talibã no consulado iraniano em Mazar-e-Sharif, que matou 8 diplomatas iranianos, Teherã acumulou quase 200 mil soldados na fronteira. O Irã optou por não invadir, mas a situação demonstrou quão rapidamente as disputas sobre direitos da água poderiam se transformar em um conflito em grande escala. A partir daí, Teherã continuou a apoiar grupos anti-Talibã, incluindo a Aliança do Norte, que foi incorporada ao novo governo após a invasão liderada pelos americanos em 2001. Mesmo assim, a linha dura do Irã em relação ao Talibã nunca foi definitiva. Em vez disso, as relações entre os dois lados oscilam dependendo de quem controla Cabul a qualquer momento. Assim, o período seguinte à expulsão do Talibã pelos Estados Unidos da América em 2001 provou ser um de reaproximação. A disputa pela água prosseguiu agora com a República Afegã. No entanto, o foco das tensões se deslocou do tratamento do Talibã à minoria xiita do Afeganistão e em direção à aparente tolerância da República Afegã ao comércio de ópio e seu status como vassalo americano. Dizem que quando você procura por problemas, acaba encontrando-os. Durante a ocupação dos Estados Unidos da América, o Irã foi um dos poucos estados que se envolveram com o Talibã, esforços que se expandiram após o surgimento do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Khorasan, em 2015. A orientação puramente doméstica do Talibã, sem dúvida, provou ser menos incômoda do que as ambições transnacionais do Estado Islâmico, que ameaçavam instigar levantes sunitas dentro das fronteiras do Irã. Consequentemente, as reclamações de Teherã se voltaram para as novas infraestruturas hídricas sendo construídas na bacia de Sistan, que alegou que cortariam o fornecimento de água do Irã. Isso inclui a barragem de irrigação Kamal Khan, construída pelos afegãos turcos, concluída no início de 2021, com capacidade para 50 milhões de metros cúbicos de água. E após o Acordo de Doha de 2020 sinalizar uma retirada americana, o envolvimento de Teherã-Talibã apenas se aprofundou ainda mais. No entanto, poucos anteciparam a rapidez do colapso da República Afegã, que pegou até mesmo os iranianos de surpresa. Isso coincidiu com o auge da pandemia de coronavírus e a escassez generalizada de água, que provocou protestos em todo o Irã, juntamente com uma resposta pesada do governo. A combinação de instabilidade doméstica e regional logo provocou conflitos ao longo da fronteira. E quando, em julho de 2022, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, ordenou a seu gabinete que pressionasse Cabul por uma maior parcela de água, o Talibã respondeu, reinaugurando a segunda fase da barragem de Kajaki, ameaçando reter mais 1 bilhão de metros cúbicos de água e colocar a segurança hídrica do Irã sob ainda maior pressão. Na mesma época, as tensões se intensificaram após uma nova onda de refugiados afegãos. Isso alimentou as preocupações de longa data do Irã
em relação ao separatismo em suas províncias do sudeste de Sistã e Baluchistão. Desde 2007, Teherã proibiu os refugiados afegãos de se instalarem lá, em grande parte devido a preocupações com o status da região como uma fronteira marginalizada, dominada pelos sunitas e privada de água, que é a mistura ideal para iniciar um movimento separatista. Mesmo assim, existem algumas questões nas quais ambos os lados têm interesse em cooperar. Embora o cultivo de papoula tenha disparado sob a República Afegã instalada pelos Estados Unidos da América, o Talibã desde então erradicou em grande parte o comércio. Após uma anistia para a safra de 2022, a rigorosa aplicação de políticas antinarcóticos resultou na queda de 4/5 da produção de ópio. Em Helmand, um reduto do Talibã, a queda é impressionante, chegando a 99%. Muitos agricultores mudaram para o trigo. No entanto, embora isso tenha ajudado a aliviar a escassez de alimentos em um estado sob pesadas sanções, a produção de grãos resultou em margens de lucro mais reduzidas. Às vezes, isso provocou confrontos violentos entre militantes do Talibã e agricultores. E, como em todas as formas de proibição, os preços exorbitantes estão proporcionando oportunidades lucrativas para contrabandistas audaciosos o suficiente para desafiar os decretos do Talibã. Assim, ao ajudar o Talibã, Teherã poderia acabar com o tráfico em sua origem. Isso aliviaria a tensão sobre seus esforços de combate ao narcotráfico, que tem murchado sob a pressão de sua porosa fronteira afegã de 930 quilômetros. Esses programas ganhariam relevância conforme as mudanças climáticas avançassem. O ópio não é apenas mais lucrativo do que a agricultura convencional, mas também menos intensivo em água. E qualquer alívio na aplicação da lei ou influência dos talibãs nas mãos do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Khorasan ou outros poderia fazer com que a produção de papoulas retorne aos seus níveis antes da erradicação em apenas uma temporada. Essa cooperação entre talibãs e Teherã não será possível sem avanços nos direitos das minorias. No leste do Irã, há um grande sentimento anti-afegão, principalmente devido a refugiados, questões de segurança de fronteiras e uma crise de opioides amplamente vista como um problema afegão. Enquanto isso, as tentativas do Talibã de estabelecer a hegemonia cultural pashtun têm atingido duramente suas minorias de fala persa. Isso inclui a supressão da literatura e do idioma persa em favor do pashto. Portanto, concessões mútuas nessa frente serão necessárias. Por fim, os direitos sobre a água deverão ser definidos em um tratado devidamente ratificado. Acima de tudo, apesar de suas divergências, tanto Teherã quanto o Talibã compartilham um compromisso declarado com o Tratado de Água de Helmand. Embora, como nada nunca foi ratificado, o Afeganistão tem a clara vantagem nas negociações. As tensões recentes não envolveram tanto a legitimidade do acordo quanto se o Afeganistão é obrigado a fornecer água adicional ao Irã em tempos de seca. Mas, embora uma interpretação literal do tratado favoreça o Afeganistão, o Talibã é um governo não reconhecido, algo que Teherã tem se esforçado para apontar. No entanto, o Talibã permanece como a autoridade soberana de fato no Afeganistão, independentemente de tecnicidades legais. Assim, a longo prazo, o Irã pode ser levado a reconhecer o Talibã, possivelmente sob a condição de que ele forneça maiores proteções para seus parentes étno-religiosos dentro do Afeganistão. Fazer isso abriria os procedimentos de resolução de disputas disponíveis sob o Tratado do Rio Helmand. Artigo 4 e Protocolo Adicional 2, que fornecem procedimentos detalhados para resolver desacordos, primeiro através de canais diplomáticos, depois via arbitragem de terceiros e então através de um processo independente de busca de fatos a ser conduzido por um tribunal. Isso pode se provar difícil, no entanto, pois precisaria de um apoio significativo do Talibã. Também exigiria um mediador que pudesse comandar a confiança de ambas as partes. Os candidatos mais prováveis seriam o Catar, que intermediou o Acordo de Doha de 2020, ou a China, que recentemente intermediou acordos entre Irã e Arábia Saudita. Seja o que for que aconteça,
Resolver a disputa é do interesse mútuo de ambas as partes. Questões de segurança compartilhadas exigem isso, e além disso, nenhum dos lados pode se dar ao luxo de ter novos inimigos. As diferenças entre eles são significativas, em termos religiosos, culturais e etnolinguísticos. Diplomacia é fazer e dizer as coisas mais abomináveis da maneira mais agradável. Mas em nenhum lugar está escrito que a diplomacia eficaz requer consenso total. Ela simplesmente exige tolerância. Sou Shirvan, seu anfitrião do Caspian Report. Nosso conteúdo é financiado coletivamente. Para fazer parte dessa rede e ter acesso a benefícios premium, como acesso antecipado, arquivos Portable Document Format, etc., considere se juntar à nossa plataforma no Patreon ou ao programa de associação do YouTube. Você encontrará os links na caixa de descrição. De qualquer forma, agradeço pelo seu tempo e Saol!